Bem-vindos a mais um programa Receber, Comer e Viver com Graciete Simeone. E o programa de hoje está muito especial. Afinal de contas, estamos em outubro e eu decidi fazer um programa especialmente ao Outubro Rosa. E para isso, eu convidei uma pessoa extremamente capacitada, uma querida, a doutora Adriana Brasil. Quem a conhece sabe que ela está à frente desse tema, o câncer de mama, há muitos anos. A doutora Adriana Brasil, ela é especialista em prevenção e diagnóstico precoce de câncer e também cirurgia de cabeça e pescoço. Então eu a convidei para um bate-papo bem descontraído, porém muito importante sobre esse tema. E hoje estou abrindo o programa com uma convidada muito especial, para falar de um assunto muito importante, que é a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. E para isso, ninguém melhor do que ela, a doutora Adriana Brasil. Oh, minha querida. Muito obrigada! Muito obrigada. Eu fiquei lisonjeada quando eu fiz o convite e ela aceitou na hora em vir aqui bater esse papo com a gente sobre vários assuntos hoje. Menina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que me sinto absolutamente honrada. Você sabe que eu admiro você. Eu gosto da sua família maravilhosa. É verdade, também. E é recíproco. São mulheres muito poderosas e ao mesmo tempo muito bonitas e femininas. Então, o Outubro Rosa, ele não pode perder essa característica, sabe? De sermos suaves, sermos leves, com questões pesadas muitas vezes. Isso. Então a gente quer convidar vocês para tentar olhar de uma forma mais tranquila, mais corajosa ao mesmo tempo. Porque é possível passar por esse Outubro Rosa e realmente ser transformado, ser melhor e viver um ano muito melhor. É isso que a gente se propõe aqui, né? Exatamente. E quando eu fiz esse convite à doutora Adriana, eu falei assim para ela, vamos falar, né? Até agora aqui nos bastidores, eu falei, tem algumas perguntas, alguns questionamentos sobre, especificamente, ao câncer de mama. Ela falou, Gra, vamos fazer diferente. Vamos falar do lado positivo disso tudo, né? Que é o estilo de vida, que ela vai contar pra gente agora, que na mudança do nosso estilo de vida já é 80%, acertei na porcentagem, eu fiquei impressionada, 80% dos casos, né, eles estão vinculados ao estilo de vida da mulher, para que não tenha o câncer de mama ou qualquer outro tipo. Exatamente. Fale um pouquinho, né, melhor assim, sobre mundo, isso. Gra, já está cansado de saber e vocês confirmam depois pra gente. Que em 2050 metade da população vai ter câncer, a gente já sabe. Que o câncer mais incidente é o de mama em mulheres, a gente já sabe. Que o câncer de mama é o que mais mata, a gente já sabe também. Agora, e daí? O que a gente faz com isso? Então, 20 anos fazendo prevenção. A minha especialidade é cirurgia de cabeça e pescoço, mas quando a gente abraça essa causa da prevenção, quando a gente quer mudar a realidade do câncer no Brasil, você tem que lidar com os tumores mais incidentes, né? Assim como o câncer de cabeça e pescoço também está ligado com tabagismo e alcoolismo, isso também é um fator de risco para câncer de mama. Mas nesses últimos 15 anos, pelo menos, que eu faço Outubro Rosa, no início realmente fez muito efeito essa campanha da mamografia, e aí a gente tem essa dicotomia. A Sociedade Brasileira de Mastologia fala para fazer a partir dos 40, o Instituto Nacional do Câncer fala para fazer acima dos 50. Só que o que a gente viu aqui em Piracicaba mesmo, 40% das mulheres estavam entre 40 e 50 anos com diagnóstico precoce de câncer de mama. Então, disso todo mundo já sabe. A gente sempre fala, e só para a gente não esquecer, porque esse recado sempre tem que ser dado no meio do caminho, as mulheres têm que fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Certo. Tá? Então, eu acho que isso daí não adianta a gente falar de Instituto Nacional do Câncer, de políticas públicas. A gente tem que salvar as mulheres mesmo porque, dos 40 né, anos. doutora Adriana, a gente trabalha na prevenção. O intuito é trabalhar na prevenção. Exato. E aí, nesse meio de caminho, nesses 15, 20 anos fazendo isso, o que eu percebi? Existem camadas que impedem a mulher de buscar a mamografia. Certo. E eu quero até que vocês confirmem com a gente nas redes sociais depois. Mas, num Brasil que se diz machista,
Na verdade, ele é matriarcal. A mulher é o epicentro do processo e ela cuida de todos, do marido, dos filhos, da mãe. Exatamente. E essa mulher, na verdade, ela não se sente responsável por ela. Ela não se sente Ela cuida de todos ao seu redor e acaba se colocando em último lugar. É como se ela não existisse. Então a gente está falando aqui de uma cegueira voluntária. A gente está falando de uma invisibilidade. Então não adianta a gente ficar batendo. Faça a mamografia. Se essa mulher acha que ela nem existe, porque ela deve existir porque ela precisa cuidar de alguém. Então, quando a gente vê os fatores de risco relacionados ao câncer de mama, você vê por que essas mulheres estão adoecendo. Uma mulher que acha que é invisível, uma mulher que só cuida dos outros, ela não pensa no que ela vai comer. E ela aí come qualquer coisa, embutidos, enlatados, carbolândia. Pensando mais na praticidade, né? Ela não na qualidade. Ela até faz alguma comida especial para alguém doente da família. Mas ela não pensa que para que ela perca aqueles 30 quilos que ela adquiriu nos últimos 20 anos, porque ela tem que emagrecer e tal, para não ter câncer de mama, ela não pensa que ela tem que fazer uma comida com menos óleo e mais azeite, por exemplo. É durante o processo, né? E é isso que você está querendo dizer. É uma construção. Exatamente, é todo esse processo de construção precoce. Exato, então... A pessoa, ela não é que a partir do momento que ela descobre que ela deve mudar o estilo de vida, ela tem que ter um estilo de vida diferente para não chegar a esse ponto e para do mudar diagnóstico. O estilo de vida dela, ela tem que se colocar em primeiro lugar, ela tem que dar prioridade a ela, até porque, pasmem, você só vai conseguir cuidar dos outros se você cuidar de você primeiro, porque você tem que estar viva, você tem que estar feliz, saudável. Você tem que estar saudável, você tem que estar leve, você tem que estar no seu divino feminino. Senão você não vai conseguir dar o seu melhor. Exatamente. E tem uma outra coisa também, né, Gra, que a gente convive demais, no nosso meio principalmente, né, de pessoas que fazem. As pessoas que empreendem, as mulheres do mundo corporativo, elas estão muito adoecidas. Aí não é nem por conta de se doar para alguém da família ou para um amigo, e sim para uma corporação, e sim para uma competição no mundo masculino. Eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço, dá para contar nos dedos as mulheres que tem na sociedade brasileira de cirurgia de cabeça e pescoço, e agora a gente tem uma presidente mulher. Mas assim, isso tudo foi... A gente tinha que ser melhor. Exatamente, há muita pressão, muita competição, e isso adoece a pessoa. Isso adoece, e aí a gente sai do nosso melhor. Então, assim, todos os fatores de risco que a gente vai abordar, eles são uma informação, mas você que está em casa não vai absorver essa informação se você não mudar a sua mentalidade em relação à sua vida, se você não se colocar em primeiro lugar. Então, a gente tem que primeiro, antes de falar de qualquer coisa, de fazer exame... De índices, né? É de construir algo que sustente esse estilo de vida voltado para a saúde. E aí, a gente fala no primeiro deles, né? Que é a alimentação. Então, o açúcar é vilão, o álcool é vilão, o glúten é vilão, a lactose é vilão. E aí a gente vai, uma refeição, né? Ela tem que ter muito mais salada, ela tem que ter muito mais legumes. E a gente não come só pela boca. Quando a gente senta numa mesa maravilhosa dessa, 60% é visual, 20% é o olfato. Então, você que está em casa, você às vezes tem uma florzinha na rua, você põe à sua mesa. Então você tem uma bela de uma toalha que você gosta, você tem companhia das pessoas. Então, essa questão da percepção do outro, tudo isso é alimentação. Quando você liga um jornal nacional, por exemplo, tudo aquilo vai te estressando, vai te tirando. E a gente acaba absorvendo essa energia ruim. Então, que nem a gente estava até conversando também antes, né, da gente começar aqui. Prestar atenção ao redor com relação ao que você olha, com quem você conversa, a forma como você vive na correria. Eu vou sentar um exemplo bobo, mas que faz diferença. É a mesa posta, né, que eu sempre falo aqui. Não adianta você estar na cozinha, pega, cada um faz um prato, um sobe para o quarto para fazer a refeição, o outro vai para a sala, você fica sozinha porque você já fez, né? A maioria das mulheres prepara o jantar, e aí?
E você? E o relacionamento e a conexão? Porque isso tudo faz parte desse estilo de vida saudável. Porque às vezes a gente fala assim, me corrija se eu estiver errada, o estilo de vida saudável, a pessoa pensa exclusivamente no alimento e não no ambiente social. Se você for pensar, o início do preparo dos alimentos é um processo alquímico, Sim. né? Então entram ingredientes que aparentemente eram inertes, eles passam por uma dança e eles se transformam em uma outra coisa, né? Tem coisas que só a gente faz, só nossa mãe faz, Sim. né? Então que não é como, por exemplo, um experimento científico que você consegue repetir. Então existe a nossa energia no processo. Então a gente recuperar esse hábito de nos sentarmos à mesa, com uma mesa que foi carinhosamente preparada para que aquele momento é como se fosse uma invocação. Mas a mesa é sagrada, né, sagrada, doutora Adriana? é uma invocação. É bíblico isso, né? A gente estar à mesa com os amigos, familiares, principalmente. E honrar tudo que teve que acontecer para que aquela situação fosse possível, né? Até a coleta dos vegetais, até o sacrifício mesmo, para quem é vegetariano isso não acontece, mas os carnívoros, por exemplo, a gente honra aquele que teve que nos anteceder para que aquilo fosse possível. Então essa coisa de fazer uma oração e agradecer, ainda que você não tenha esse ritual, quando a gente honra isso, aquele alimento ele entra num nível tão sutil que realmente você sai transformado daquela refeição. Para mim, isso é muito sério. Então, não, eu acho que você tem assim, uma vocação para falar disso, tão especial, que isso vai transformar a pessoa que te assiste, sabe? Porque se ela aprende a fazer e ela coloca em prática, por mais simples que seja, e às vezes lá em casa tem um ovo frito com um arrozinho. Exatamente. Sabe? Mas aí tem aquela florzinha que eu peguei ali, que aquela no jardim, acabou né? de dar. No nosso próprio jardim. Tem um mimo que eu faço um arranjo. Aí as minhas meninas falam, nossa mãe, por exemplo, eu adoro caqui, gente. Eu adoro caqui. Uma curiosidade sobre a doutora Adriana. Adoro caqui, mas pensa numa pessoa que adora caqui. Então aquele caqui, eu demoro meia hora para comer um caqui, porque aquilo não pode acabar, né? É quase um ritual, né? Eu fico, gente, mas quem é que não acredita em Deus? Esse negócio é maravilhoso. Aí elas morrem de rir. Então fica aquele negócio, motivo de chacota, né? Então assim, nossa, como que pode, né? 51 anos ainda. Mas você se permite, né? E valoriza esses momentos. Valorizo demais. E é muito importante a gente, assim como valorizar esses momentos à mesa, né, é valorizar o autocuidado. Que é, além do alimento, que nem você falou anteriormente, uma atividade física, né, doutora Adriana? Prestar atenção ao seu redor, pensando, que nem eu falei também, nessa qualidade de vida social, estar com pessoas do bem, isso faz muita diferença, né? Se afastar de pessoas tóxicas, porque isso a gente vai internalizando e vai adoecendo. E a gente costuma falar dos pilares, né, da prevenção. Então, primeiro alimentação, segundo exercício, que você falou, né, agora. E eles, juntos, eles se potencializam. Então, por exemplo, falando do exercício físico, o primeiro lugar é a alimentação, o segundo exercício físico. Por quê? Porque o exercício, ele traz essa inteligência do corpo de distribuir essa energia que você captura na alimentação, né? E é como se fosse um balanço mesmo, o que entra, o que você transforma e o que você elimina. Não só na questão biológica, mas na questão energética. E entra a terceira coisa que você falou, que é a gestão de estresse. Quem aqui que não está nos ouvindo, que não tem alguém que você ama, mas que te faz mal? Às vezes é um parente e não é por mal, mas você chega perto daquela pessoa, você fica muito cansado. Ou você começa a pensar coisas que você não pensava. Então a gente precisa estar concentrado em entender, na linha do desenvolvimento dessa toxicidade, aonde é que você tem que sair daquele ambiente. Então, por exemplo, às vezes eu vou em alguns ambientes e eu fico 15 minutos. Porque aquele negócio, eu vou sendo invadida por uma coisa que não é minha. Aí, Gra, e eu sou conhecida por fazer isso, eu peço para ir pro banheiro e sumo.
Eu sumo, desapareço. Eu sei que isso não é da etiqueta. Saída francesa. Mas nessa hora é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência, você falou muito bem. Exatamente. E é se colocar em primeiro lugar, porque aquilo está te fazendo mal, está sugando a sua energia. Porque às vezes é exatamente isso. Às vezes a gente está num lugar, a gente começa a ficar agitada, irritada, e você vê, tipo, mas não está acontecendo nada. Mas são essas pessoas que te causam. Tem uma frase que eu amo, que é: você tem que ser rude com os problemas e suave com as pessoas. Lindo. Normalmente a gente faz o contrário, né? A gente é rude com as pessoas para poder ser suave com os problemas. E por quê? E aí a gente veja como é uma questão de mentalidade, a gente volta lá. A mulher, para agradar, ela tá num ambiente tóxico, cheio de inveja, cheio de coisa que você não tá combinando com aquilo. E aí você fica para agradar. Às vezes a dona da casa, às vezes o marido, às vezes o fulaninho. Não é assim? E aí você vai ficando muito mal. Pra quê? Então, ninguém é capaz de desenvolver isso se você não olhar pra dentro, se você não se colocar em primeiro lugar, porque senão você vai fazer Isso. Você vai fazer parte da agenda de alguém. E o que a gente quer? Que a nossa agenda seja legítima, tenha coerência interna. Então, se eu estou num lugar, eu vou te dizer coisas que eu vim trazendo. Lembra da alimentação? Eu falei do sal, do açúcar, do álcool, do glúten e da lactose. O álcool, ele é uma coisa que altera as pessoas. Então, vamos lá. Se eu sei que no fim da festa, todo mundo vai ter bebido tudo e mais um pouco, e acho que não deve ser diferente você que está em casa, vai embora um pouquinho antes, porque aquele ambiente vai acabar te influenciando, porque você está vendo, você está ouvindo. E quem acaba bebendo muito fala o que não quer, ouve o que não quer, às vezes, né, tem uma condição constrangedora. Para que a gente vai passar por isso? Quando que a gente pode evitar? Né? Pra quê, né? Pra quê? Então essa é a gestão das emoções. Se eu sei que aquilo vai acontecer, ou tem uma probabilidade grande de acontecer, eu tô me expondo àquilo. Por que que eu, sabedora disso, e talvez isso, né, Gra, seja a maturidade. Eu fiz 51 anos. Quando eu fiz 50, virou uma chave. Falei, gente, eu posso ser amável e amada sem fazer o que todo mundo quer que eu faça. Exatamente. Então você, mulher que tá aí nesse Outubro Rosa, mesmo antes de fazer uma mamografia, pensa quais foram as coisas que você disse não para você nesse ano, desde o Outubro Rosa do ano passado. Será que valeu a pena? O que você poderia fazer por você nesses próximos 12 meses para a gente se encontrar no Outubro Rosa do ano que vem e você falar assim, nossa, Gra, que bacana assistir o seu programa. E virou a chave. Virou a minha chave. Exato. É possível isso. Eu virei a minha, a Gra virou a dela. Então não foi sempre, pelo menos para mim, não foi sempre assim. A gente estava conversando aqui e foi uma delícia, porque não foi sempre assim. Exatamente. Né? A gente é muito responsável, muito fazedora. Muitas vezes você se deixa em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então, esse gerenciamento... Mas a pergunta que a gente tem que se fazer mesmo, por que não estou me colocando em primeiro lugar? Não é? A maioria, vocês, mulheres... Isso também para homens a gente não pode descartar, né? Porque existem também, né? 1% dos cânceres de mama em homem. Então 1%. É muito raro, por isso que eles não fazem prevenção, muito pouco. Mas existem outros tipos de câncer, a gente sabe, né? Então pensar realmente o porquê não estou me cuidando, né? Ainda mais sabendo que 80% dos casos, porque é um índice muito alto. E aí voltando naquele que eu estava contando o porquê, né? Que eu achava que a gente... precisa fomentar essa mudança de mentalidade. Por quê? Todo mundo fica assim, mas o câncer vai ser um fardo porque minha família teve câncer, ou vamos fazer todos mamografia. Tem que fazer sim, claro, mas às vezes a pessoa faz a mamografia e continua tendo as mesmas atitudes. Aí a pessoa tem condição financeira, por exemplo, de fazer um teste genético, vai lá, faz o teste genético. Tá tudo bem. Só que ela esquece que 80% é absolutamente diretamente proporcional ao fator de risco. Obesidade, sedentarismo, estresse, que é o álcool, estilo de vida. Tabagismo, que é estilo de vida. Então não adianta nada a gente fazer nesse loucamente caso. Mamografia em todo mundo, fazer prevenção de câncer de intestino em todo mundo, se a gente não falar não o que nós estamos hábitos. falando aqui à mesa, nesse instante santo. Que pode ser o seu instante santo, pode ser o seu dia do chega.
Faça a mamografia, claro, mas o que é que você está fazendo da sua vida? Porque você pode construir uma mulher diferente daqui para frente, que poderia, na outra versão, ter câncer de mama, mas não vai ter porque mudou esses fatores de risco, tirou da vida. Quem não quer emagrecer? Por que você não consegue emagrecer? Se você perde para o pão, você vai empatar com quem? Poxa, isso é muito forte o que você acabou de falar. Porque é verdade, é difícil, mas muitas vezes a gente perde para uma simples fatia de pão. Pensem nessa frase, realmente. É impactante que você fala, gente, como que eu não consigo? Eu vou empatar com quem, gente do céu? Exatamente, é ali, é um docinho. Ah, não, mas eu não consigo. Eu confesso, a gente até conversou sobre isso. Eu tenho intolerância à lactose. Mas agora, depois dessa nossa conversa, eu falo, gente, mas eu sou muito maior do que isso. Eu tenho que ser muito maior do que isso. Eu tenho que me colocar à frente de um prato de macarronada, que eu sei que amanhã vai me fazer mal. E é uma construção, né, Gra? É uma construção. Ninguém aqui está falando de ser radical, nada disso. Nada. A gente está falando de um conceito muito simples, que é aquilo que eu consigo fazer todos os dias, mesmo num dia ruim. Por exemplo, voltando lá no exercício, aí eu não consigo ficar 1 hora na academia, meia hora para ir, meia hora para voltar. Não tem problema. Hoje no Instagram a gente tem 1 milhão de professores dando aula online. Eu faço lá aula online maravilhosa. Todo santo dia, 6h30 da manhã. Por quê? Porque eu não quero correr o risco, porque eu me conheço, de ser atropelada e não conseguir fazer. Então, você pelo menos de manhã você já garante a sua atividade física. Eu acordo 4h30 da manhã para fazer as minhas coisas, meditar, tomar banho gelado, meu café aditivado, minha ginástica. O seu ritual, né? Que você não abre mão. Quando acontece às 7 horas, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer para mim. Então, o que eu tô te propondo, que a gente estava conversando aqui, é delimitar uma cerca inegociável. 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 É isso aí. E não precisa ser 1 hora de academia. Pode ser 20 agachamentos por dia, por exemplo, que é uma das medidas que mais reduz o fator de risco para fratura de fêmur no idoso. Então, se a gente começa agora a fazer 20 agachamentos por dia, você vai ter 70% menos fratura de fêmur quando você tiver mais de 70. E o que mata o velho, né? Você fala, é a fratura de fêmur ou a gripe. Exatamente. Mas existe isso. Que é o então, que essa mata... musculatura pélvica, a gente fica muito sentado. Então, isso mudou muito, né, Gra? Então, são pequenas coisas. Eu falei assim, olha, o que eu consigo fazer, Adriana? E os meus pacientes falam muito isso no consultório. Eu não consigo fazer o que você fala. Então, tá bom. Você pode acordar 10 minutos 1% antes? ao dia, melhor. Que seja. Que seja. Que seja 1% melhor. Mas dia após dia. Dia após dia. E que seja uma coisa que você consiga incorporar na sua rotina. Então, vamos dizer, aquele dia que o filho ficou com febre, aquele dia que você teve um trabalho que superou muito as horas que você estava planejando ficar, você ficou doente. O que eu consigo fazer mesmo nesse dia? Esse é o teu inegociável. É o mínimo possível. Entendi. Mas que você não vai deixar de fazer. Então, no fim do dia, você vai assim, nossa, cumpri minha missão. Eu não consegui fazer tudo, mas eu fiz os 15 minutos que eu me propus de fazer de musculação, por exemplo. Certo. Né? Eu não consigo não comer nenhum doce. Mas você não precisa comer 10 doces maravilhosos desses. Você vai comer um doce, 1/4 de doce, alguma coisa assim. Falando, né, sobre tudo isso, da importância sobre a nossa qualidade de vida. Mas a gente não mencionou sobre a qualidade do nosso sono.
que é muito importante, não é? Isso é fundamental. Você que está chegando agora, né? Só para resumir, para você pegar uma cola, a gente falou primeiro sobre alimentação, depois a gente falou do exercício físico, gestão de emoção e de tempo. E agora, tudo isso que a gente está falando até agora é para a gente ter um território biológico favorável e inteligente. É a gente deixar essa inteligência maior que nós agir, porque nós somos seres perfeitos. O sono, ele é um dos grandes maestros dessa orquestra de reparação celular, de reestruturação da harmonia do organismo. Então, não adianta você me falar assim, mas eu só preciso de 4 horas de sono. Olha, existe 1% da população que tem um ritmo diferente do que esse, mas a gente tem uma coisa chamada ritmo circadiano, noite e dia. O dia começa com o sol, claridade, e junto com isso os hormônios do dia, cortisol. Aí a gente vai trabalhando, se alimentando, dando o nosso máximo físico, muscular durante o dia. Quando chega umas 4 horas, o organismo começa a recrudescer. E ele, naturalmente, vai voltando para a caverna, como eram os nossos ancestrais. Então, isso faz muito sentido. E aí, o que acontece? Você que se estressou, produziu muito cortisol, você vai diminuir o ritmo para que você faça esse realinhamento nas 24 horas. Aí entram outros hormônios, melatonina, e aí a gente vai. Esse sono de 8 horas, 7 a 8 horas por dia, ele vai trazer essa contrarregulação, para que no dia seguinte você possa esticar essa corda de novo. O que acontece com o estresse? Estica a corda, não relaxa. Estica a corda, não relaxa. Consecutivamente, todos os dias da semana. Então, de sábado a sábado, você teria o fim de semana para descansar. Você não descansa, você trabalha o dobro, porque afinal você deixou coisas para trás. Mulheres do mundo corporativo, não é assim? Relatório, deixa para pôr tudo em ordem no sábado. E aí você acha que está tudo bem, mas aí você vai uma primavera inteira fazendo isso, porque tem além o ritmo da Terra, não está desconectado do nosso ritmo. Então, a gente também está conectado com o dia, com a noite, com 7 dias, com descanso, com as estações do ano. Então a gente tem várias oportunidades. E a gente não respeita isso. E a gente não respeita mais isso. Então o que é essa perda de capacidade de autorregulação? É porque a gente negligencia tudo de uma vez. Você vê, a gente já falou de várias coisas. Sim. Sono é mais um. E ele é o mais poderoso e é o mais barato. Sim. Então, não adianta você falar assim, não dá para fazer, você está falando dessas dietas, porque a gente suplementa. Eu gosto muito, falando do número 1, gosto muito de suplementar, suplemento tudo. Dou para os meus pacientes suplemento, tenho os melhores pós-operatórios por causa disso. Mas se o paciente não dormir e não tomar água, a água é o quinto que a gente vai falar. As outras coisas não funcionam. E aí, Adriana, como é que eu faço para dormir? Eu tenho insônia. Então aí a gente tem o ritual do sono. Então, se você está passando agora... para tudo agora que você está fazendo. E presta muito atenção, porque é uma das causas mais comuns, né, que a gente ouve por aí. Não consigo dormir, tenho insônia. Então, existe algum pozinho mágico? Esse pozinho mágico que às vezes você toma, que é o remédio, o tal do Rivotril, o tal do... Nós não estamos falando de nada disso, a gente está falando de coisas que a gente produz. E a gente produz isso tudo dentro dessa lógica do ritmo circadiano da noite e do dia, do sol e da lua e da escuridão. Então, a escuridão tem uma função, que é realmente você desligar. Então, é nesse ritual da noite, o que eu tenho que fazer? A teoria do 3, 2, 1. 3 horas antes de dormir. Por exemplo, vou dormir às 9. Tá? Eu que acordo às 4, durmo às 9. Vou dormir às 9. 3 horas antes, 6 horas da tarde, eu paro de comer. Porque comer é um dos maiores sinais para o organismo que você está ativo. Então, se você quer recrudescer, você tem que parar de comer. Sentido. Primeira coisa que você tem que fazer para o corpo vai se desligando quando você tem um período. Não precisa da digestão, né? Nada disso. Então, jantar mais cedo. Depois você pode tomar chás, pode tomar água, um pouquinho de limão até pode. Mas aí você mantém o jejum, porque o jejum é um dos sinais para o organismo. Assim, agora eu posso descansar, porque ela já se alimentou. 2 horas antes você para de trabalhar. Então, você já fechou todas essas coisas lá, tem algumas coisinhas para fazer, você ainda faz. E 1 hora antes de dormir, ou seja, às 8, você desliga todos os eletrônicos.
telefone celular, televisão e as luzes. Então você vai diminuindo a luz da sua casa, para que você daí tome um banho quentinho e tal, e já vai se preparando para dormir. É um ritual. E aí você faz essa intenção, né? Que a tudo que eu me expus, que exige reparo, que seja reparado durante essa noite. Que os antigos chamavam de oração, né? Não sei com quem você conversa, né? Cada um faz esse pedido de uma vez, mas você está pedindo isso para uma inteligência maior que a sua. Então é uma coisa muito simples, gente, mas não acredita no que eu tô falando e o que a Gra tá falando. Faz, depois vocês me contam. 15 dias, aí vocês vão dizer quem vocês são. Não adianta também fazer um dia, 2, né? Que não vai ter essa mudança. Precisa de uns 15 dias realmente. E a gente estava falando sobre isso, né? Na verdade, você tem que tomar algumas decisões para o resto da sua vida, porque vai ser melhor para a sua saúde, vai ser melhor para o seu ser, você vai ter mais condições de visitar a sua essência num território biológico mais preparado. Justamente. Então, tudo isso que a gente falou é assim, faça o mínimo, mas seja uma decisão de vida, não para fazer só por uma dieta da moda ou coisa assim, não. Sim, momentânea, né? O que eu consigo fazer no meu dia a dia que eu consigo sustentar. Uma mudança simples, né? Evitar o açúcar, por exemplo. Por exemplo, então, que obeso que não come loucamente doce. Então, se você põe isso na sua cabeça, você vai diminuir sua obesidade, que vai diminuir o câncer de mama. Então, claro que a mamografia, voltando ao nosso ponto, é muito importante, mas a tua mentalidade em relação à sua vida é mais importante até do que você fazer o seu check-up, que é básico, né, gente? Tem que fazer. Tem que fazer. Vocês têm noção da aula que a gente está tendo aqui hoje com a doutora Adriana Brasil? Ela, que é especialista em diagnóstico e prevenção, né, do diagnóstico precoce de câncer, de todo tipo de câncer, não é? E quem é de Piracicaba sabe que ela sempre esteve à frente do Outubro Rosa, que trouxe pra gente aqui muito conhecimento sobre o tema, né? Eu me sinto lisonjeada em tê-la aqui ao meu lado, contando essas histórias e ensinando, porque tudo que você falou é algo que de fato muda a nossa chave, né? Muda a chave do nosso pensamento. Porque você fala, o que mais me pegou, que até comentei com ela, né? É o exemplo básico das 20 agachamentos por dia, claro, né? Para toda a vida, né? Isso vai te beneficiar em até 70% a menos de fratura de fêmur. A menos de uma fratura de fêmur na sua velhice. Então, a gente faz pouco para ter um ganho muito significativo lá na frente. É impressionante. É impressionante mesmo. A mesma coisa acontece com açúcar, com álcool. Com então, alimentação. Não existe uma dose segura de álcool, sabe, gente? Então, o álcool ele sempre foi muito tolerado, né, socialmente. Porque ele gera um certo relaxamento e tal. Então não é que você gosta do álcool, você gosta do relaxamento. Só que se você efeito que causa, como você consegue relaxar, e a forma de fazer isso mais rapidamente é o exercício físico, porque você vai liberar esses hormônios, né? Esses neurotransmissores, endorfina, dopamina, você vai liberar. E aí, Gra, uma coisa que eu queria falar também, alguns hábitos a gente acaba substituindo, por exemplo, o exercício físico, que geram produção de dopamina, como, por exemplo, redes sociais. O vício não é só pelo açúcar, pelo álcool, também por redes sociais. Então isso também está distanciando essa coisa da gente ter essa tolerância do outro, ficar no celular enquanto a gente está degustando algo que alguém fez com tanto carinho pra gente. Então a gente precisa realmente chamar a atenção dos nossos filhos. Isso. Porque, se não por nós, que sejamos melhores para os nossos filhos nos imitarem. Eu não sei se faz sentido para você, mas muita gente vai no consultório, não faz por si mesmo. Mas se o filho pede, pelo filho a gente faz. Então, cuide da sua saúde agora no Outubro Rosa, nem que nesse primeiro momento, por alguém que vai se espelhar em você. Porque a gente só ensina sendo, e os outros só aprendem fazendo. Exatamente. Então não adianta nada a gente falar que se você não fizer também. É o exemplo, não só o que a gente fala, é o que a gente faz, né? Exato. Exatamente, é bem isso mesmo. Nossa, olha, falando aqui com essa conversa, já me despertou muitas coisas.
que a partir de hoje não tem nada de segunda-feira eu vou mudar. Não tem isso, né? Não tem. Eu acho que a chave vira, tem que aproveitar aquele momento. É um instante santo que eu chamo, né? Instante tem uma hora santo. que entra, tem uma hora que entra, gente. Exatamente, Né? porque a gente fala, se não for pelo amor, vai pela dor. Isso é real. E isso é muito real mesmo. Então, vamos fazer enquanto há amor. Porque quando vem pela dor, é muito pior. Exatamente. É muito pior, né? As duas formas, elas têm como a gente ter o aprendizado. Mas o aprendizado consciente, ele tem menos sofrimento. Menos sofrimento. Né? Ele tem sacrifício. Então, eu tenho um sacrifício de não fazer tal coisa que eu gostaria, mas eu não tenho sofrimento. Eu falo, não, eu não... A gente estava brincando com a história do pão, eu não vou comer essa fatia de pão, porque eu não quero. Então, existe um sacrifício, mas não tem sofrimento, porque eu estou escolhendo isso. É o livre-arbítrio, né? E você sabe que isso vai te promover uma qualidade de vida melhor. Né? E voltando, né, como a gente falou, é se colocando em primeiro lugar. Exatamente, em movimento em primeiro lugar. Em movimento. Movimento é vida, que você disse, né? O movimento é você, eu não estou conseguindo fazer nada, mas pelo menos tenha a ideia que você está, o movimento gera prosperidade também. Muitas das pessoas reclamam, puxa, mas parece que minha vida paralisou. Então você tem que colocar coisas em movimento o tempo inteiro. E tem que começar por você, esse movimento interno. Não tem nada parado, Gra. Ou você está descendo, você está subindo. Exatamente. Mas então vamos cuidar da nossa alma, vamos cuidar do nosso corpo, né, principalmente. E eu acho interessante que existam esses meses de conscientização. Tudo começou com o Outubro Rosa, né, para informar, né, para trazer essa prevenção do câncer de mama. Mas temos o mês do autista, né, que é falando sobre o autismo, prevenção do câncer de próstata. Então, é importante. Você fala, é só um mês, né? Muita gente fala, é só símbolo. É um símbolo, mas ele te faz pensar. Né? Ele traz à tona um assunto importante. Pra gente trocar, né, experiências. Tem o Julho Verde também, que é o mês da cirurgia de cabeça e pescoço, dos tumores de cabeça e pescoço. Eu tô aprendendo agora. Também, muito bacana. Porque é a sua especialidade enquanto médica, né? De cirurgia de cabeça e pescoço. Cirurgia de cabeça e pescoço. A minha paixão pela prevenção começou por conta que 99% dos meus pacientes são tabagistas e alcoolistas, câncer de boca, câncer de laringe, tabagismo e alcoolismo. Então, se a gente não entender que... 100% ligado ao estilo de vida. Estilo de vida. Então, quando esse paciente para de beber e para de fumar, ele tem 99% menos chance de ter câncer de boca. Gente, olha isso, que então incrível. É muito, né? E você vê, a gente está falando de mamografia, que você tem que ir lá fazer o exame. O meu paciente original, cabeça e pescoço, é só ele abrir a boca. E eu opero pacientes com câncer avançado de boca todo santo dia. Então, veja, você entende que a profundidade desse assunto é muito além de fazer exames. Por que uma pessoa que está com dor, que está com uma lesão na boca crescendo, não vai ao médico? Tem a questão do medo, tem a questão de não se colocar em primeiro lugar, tem uma procrastinação crônica, né? Então a gente tem que cuidar melhor dessa casa que nos foi emprestada. Não é nossa. Doutora Adriana, eu ficaria a tarde inteira com você, conversando. Vocês percebem que delícia, quanto conteúdo importante nesse bate-papo de hoje. E eu me sinto tão à vontade com você, Ai, Gra, você é linda! maravilhosa! E torna leve para as pessoas que estão em casa realmente fazerem essa virada de chave, né? Que a gente tanto gosta de ver. Tanto gosta e principalmente, né, a importância sobre essas viradas de chave, né? Muito. E até brinquei com ela, eu falei, olha, você falou para diminuir o açúcar e eu acabei montando essa mesa maravilhosa, pro nosso chá da tarde repleta de doces. Aí ela me disse, Gra, não é proibido. A gente pode comer de tudo, porém não tudo. Né? E você sabe que... Eu vou te oferecer uma fatia de bolo, mas você não vai comer o bolo inteiro. Exato. Não, e é uma degustação. Você sabe que esse conceito de degustação, ele está implícito em você dar valor àquele momento em que você está diante de um trabalho, por exemplo, de um artista, como são esses doces, esse bolo. Então é diferente, né? Diferente. É um momento especial, né? Então tudo com muito bom senso, tudo com essa apreciação
ela é bem-vindo, né? Tá dentro dessa atenção que a gente tem que estar na vida. Tem que ter também. E vocês estão percebendo que, além de tudo, né, da qualidade, da delícia que é, esses doces, eles de fato são obras-primas, né? Em todos os detalhes, e um mais lindo que o outro. E eu tive o cuidado, doutora Adriana, de pedir para que mandassem pra gente aqui os doces, pelo menos com as cores. Meu Deus do céu, né? Que coisa mais do linda. Outubro Rosa, o rosé, o rosa, o dourado, os doces, né, bem casado. Esse pão de mel, que é delicioso, ambos da Lamego. E, em especial, também esse bolo que vocês estão vendo, que foi oferecido pela Bolo da Madre, que é um bolo especialmente para comemorar o Outubro Rosa. Demais também, eu achei de uma delicadeza, também fizeram no tom rosa, com os confeitos ali, achei muito delicado. Lindo, né? E eu tô doida para provar. Eu também, né? Eu vou confessar. Posso te servir? Opa, meu Deus, que delícia! Então vamos lá. E percebam que até a paleta de cores desses arranjos, eles são em homenagem ao Outubro Rosa. A Mari, a florista da Lenoblesse, ela teve todo o cuidado e carinho em preparar esse arranjo, especialmente para essa entrevista. E antes de começar a nossa degustação dessas belezuras, eu gostaria de te agradecer imensamente, de verdade, a sua generosidade, né, todo o seu conhecimento, poder compartilhar com a gente, né? Tem que ser uma pessoa muito generosa, de fato. O conhecimento só existe quando ele transborda, né? Exato. Senão ele não existe. Muito obrigada, concordo. Foi muito agradável essa tarde. Foi realmente uma gentileza do universo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E para quem né, para as pessoas que gostam desse assunto, né, que ela trouxe, a doutora trouxe aqui pra gente, ela tem a rede social, a gente vai colocar o @ do Instagram. E diariamente você faz as suas recomendações. Pois é, porque como eu realmente entendo que a mudança vem numa atitude para o resto da vida, a gente vai adicionando coisas todo dia. Sim. Que você pode fazer, eu posso fazer, você pode fazer. E a gente faz um grupo grande que junto é muito mais fácil de conseguir esse objetivo comum, né? Então, além das recomendações sobre doenças e tudo mais, mas eu gosto muito mais de falar de saúde. Então, que delícia. Sejam bem-vindos à rede social também. Eu já sigo e depois dessa aula não vou perder nenhum story. Obrigada, minha Porque a gente, é esse tipo de conteúdo, esse tipo de perfil que devemos seguir no Instagram. São perfis que acrescentam, são informativos, acrescentam na nossa vida, não é verdade? É sobre conexão, né? É sobre conexão, exatamente. Não vamos perder tempo. Conectar com quem vai nos ajudar e não com quem vai nos atrapalhar. Exatamente, porque comparação, porque a gente vê alguma coisa diferente, a gente fala, poxa, essa pessoa como que é, eu não sou. Não, né? Nada de comparação, porque a comparação é uma das piores coisas que existem no mundo. Porque cada um tem o seu tempo, cada um está no seu tempo. Não é verdade? Exato, a gente tem que se comparar no a máximo sua idade. a nós mesmos. Exatamente, né? São realidades diferentes. Então, vamos nos transformar em algo melhor, nem que seja 1% ao dia. Exatamente. Não é? Muito é a constância. Bom. Parabéns, tá? Tudo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado dos conteúdos de hoje. Um grande beijo e até o próximo programa.